E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 31/10/25. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto sem muita enrolação. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo. Beleza, galera? Hoje vamos ser bem rápido aqui, tá? Tô com algumas coisas para fazer, mas aí para não deixar aqui a galera na mão, vamos que vamos. O que aconteceu hoje com o mercado? Galera, eu fiz um tradezinho hoje, né? Acabei nem postando nada lá no Insta, porque realmente estava bem atarefado, mas acabei levando stop, vou falar para vocês, né? E vamos que vamos, né? Primeiramente, vamos lá no gráfico de 1 minuto para a gente entender mais ou menos o que aconteceu com o mercado, né? Então, o mercado, ele abre em cima dessa região, como eu falei que em cima dessa região aqui dava comprinha e tudo, mas não fiz nada, porque eu estava acreditando sim que o mercado viesse fazer esse movimento de queda aqui para despencar mais, né? E foi uma coisa que não aconteceu, né? Eu até me precipitei, geralmente para mim hoje foi uma sexta, né? Que geralmente eu trabalho na quinta e na sexta, só que hoje eu tive que trabalhar tarde, e aí eu com pressa acabei fazendo um trade errado, tá? E acabei ficando negativo. Enfim, eu só fiz um, tá? E eu vou explicar para vocês aqui. E então o que aconteceu, né? Então o mercado, a princípio eu estava olhando sim que o mercado viesse quedar aqui, né? Queda é ótimo, né? Tem uma queda aqui grande aqui, mas acabou que não aconteceu. O mercado tinha aqui um ponto interessante, que era justamente esse ponto aqui, que eu estava de olho, na perda desse ponto aqui para fazer a venda, né? E a gente sabia também que tinha esses pontos aqui, né? Que eu também expliquei para vocês que era o nível de POC. Só que aí o mercado, ele já abre em cima dessa região, começa a subir, beleza, não fiz nada de uma venda aqui, o mercado voltou aqui, veio, perdeu. Nessa perda eu peguei e vendi, o meu stop ficou acima desse ponto, e aí o mercado fez um volume grande lá embaixo, e aí devolveu tudo pegando meu stop, eu não fiz mais nada, até porque eu não estava mais aqui. Então esse foi o movimento que eu acabei entrando aqui precipitado, porque quando fez o rompimento, eu não tinha nem fechado o fractal, e o fractal fechou alto. Fractal aqui, se tu for olhar, foi o maior fractal que teve, e a gente sempre marca o ponto de controle desse fractal, ele está aqui nessa região, vou marcar certinho aqui, se vocês olharem, o ponto de fractal aqui, né, o que a gente chama de, como é que a gente chama isso aqui mesmo? Ponto de controle estático está aqui, ó, nessa região aqui, o ponto de controle estático está nessa região aqui, então nessa região aqui eu marcaria a linha, e eu só daria a venda se realmente eu tivesse perdido, né? Realmente tivesse perdido esse ponto. Vou deixar mais claro para vocês aqui, ó. Aqui é o ponto interessante, né? Esse aqui é o ponto interessante. E a minha venda, ela só poderia ser confirmada se o mercado perdesse essa região. Eu já vendi na perda. E aí acabei que a gente fez esse fractal alto, eu nem vi, eu deixei aqui. E aí antes de sair eu vi que me estopou nessas regiões aqui, certo? Então foi isso que aconteceu. Uma entrada precipitada aí, um erro. E é isso, né? Então, vamos lá. Dito isso aqui, galera, vamos partir para o BOVA. Como eu falei, tinha até deixado aqui o ponto aqui para vocês interessante, que era o ponto de 107,23, caso a gente rompesse essa região. Até falei que a gente fechou ali abaixo, ali e tudo, mas não foi confirmado essa região. Mas, de qualquer maneira, eu estava prevendo aqui que a gente poderia, sim, vir buscar essa região de 107,23 se a gente fechasse hoje abaixo de 108,90. Não aconteceu, o mercado deixou sombra nessa região e voltou, né? Foi até testar praticamente 110, quase ali o 110, e depois retraiu novamente aqui nessa região. Isso é uma coisa positiva? A princípio é, porque como a gente fechou acima do 108, teoricamente, é para a gente buscar 110, 10,59, tá? A princípio é isso. Acabei olhando aqui o gráfico de 5 minutos logo, comecei, e o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma perda da região, e a gente tem aqui a segunda perda dessa região com essa região também. Só que aí eu tenho uma POC nessa região também, passando aqui. É muito complicado aqui para cima, né? Mas, a princípio, pelo gráfico de BOVA, a gente acredita agora que a gente vai vir buscar esse 110,59. Perdendo 108, você já sabe onde que tem que buscar. Que é essas regiões aqui. Vou deixar no ponto, tá? Petrobras, é que eu falei para vocês que a gente poderia ver a Petrobras na casa dos 34,38. A gente bateu 34,69. Quase ele bateu 34,38. É normal também essa região aqui. E como o BOVA ele subiu um pouquinho, né? Ele teve uma retração aqui na Petrobras. Então a Petrobras bateu praticamente ali 34,38, está acima. Então positivo ainda para o Petrobras para poder vir aqui buscar a região dos 36,32 novamente. Petrobras está tranquilo, certo? A Vale subiu novamente, né? Teoricamente aqui, né? Óbvio, né? Que é subir. Essas regiões aqui são regiões importantes. Eu expliquei isso para vocês, tá? E agora a Vale está custando 68,96, né? A Vale. Então tem tudo para subir. A gente tem que tomar um certo cuidado com a Vale nesse exato momento, porque a gente tem um fluxo aqui interessante. E esse fluxo aqui interessante foi o fluxo que jogou o mercado para baixo. Então, se eu pegar aqui
a abertura, o corpo e os 50% praticamente é um teste de demanda em cima dessa região, e 50% está aqui. Então, pode ser que o mercado ele bata nessa região e tende a retomada novamente. Se rompe essa região aqui, é filé, a gente vai ver novas altas aí em Vale. Mas, a princípio, a gente tem essa barreira aqui, exatamente nesse momento que a gente está passando. Tá? Então, Vale está desse jeito, Petrobras, Bova 11, a gente voltou para cima de 108,90, é uma coisa positiva, a princípio, né? Positivo. E o índice aqui também voltou, né? A gente estava aqui, será que a gente pede 113, 411, voltar a 2 níveis? Olha, voltou ali tudo, né? Bateu nessa região e voltou. Note que dentro dessa região aqui a gente está tendo bastante barras amarelas, coisas que a gente não olhava para cá, tá? Essas barras amarelas aqui impulsionou muito o mercado para baixo, essa aqui também. E agora a gente está vendo várias barras amarelas aqui nessa região. A barra maior ainda é a laranja e ainda não foi rompida também para cima. Então, o que acontece aqui com o BOVA? Com o BOVA não, com o Mini. O Mini, como fechou acima de 113.411 e ali perto de 114.940, a tendência é vir buscar 114.940 novamente para tentar romper essa região para vir buscar um 116.395. Essa é a tendência, né? Maior. Isso aqui é o básico do básico para quem está operando aqui essa, né? Quem opera a FIMAGE e tudo, né? Então, como a gente tem aqui uma volta nessa região de 113.41, praticamente se for botar aqui no M15 tem volta aqui de 2 níveis, a gente acredita que a gente tem uma retomada do fluxo aqui nessas regiões, tá? Tanto aqui como se for botar também no semanal. Se for pegar aqui e botar no semanal, tu vai ver praticamente a mesma coisa, tá? Então, teste nessas regiões aqui importantes, certo? Vamos deixar aqui no diário. Então, com isso, dito isso aqui, como a gente tem esse nível aqui que voltou, a gente tem o gráfico aqui do nosso querido mini índice, gráfico de 10 minutos. Foi no momento que eu levei o stopzinho que eu falei para vocês, acabei me precipitando. E aí vamos puxar agora aqui para a gente entender mais ou menos aqui o que pode acontecer. Então, a gente vai puxar essa ferramenta, vai deixar só no hoje, e ali a gente tem uma maior concentração de volume. Essa maior concentração de volume aqui, cara, hoje, ela vai estar aqui, ó, nessa região. Nessa região aqui. Então, essa região aqui é uma região de concentração de volume, a região aqui mais importante de hoje, tá? Então, tá bem certinho aqui para vocês. Vou até puxar um pouquinho mais aqui para deixar um pouquinho de margem, tá? Deixar aqui um pouquinho de margem para vocês. Pronto, acho que aqui tá bem interessante. Então, esse aqui é um ponto interessante, né? Então, a maior concentração de volume está nessa região. A gente já tem uma volta de 2 níveis lá no gráfico diário, né? E a gente tem aqui esse maior concentração de volume. Então, a princípio, que a gente acredita que o mercado vem fazer um teste de oferta e faça esse movimento. A princípio, olhando ali o gráfico diário, né? Então, a princípio é isso que eu acredito. Por quê? Porque o mercado ele já rompeu uma região interessante lá de baixo e está trabalhando em cima dessa região aqui. Então, eu acredito mais que o mercado faça isso. Então, ele confirma aqui com o gráfico diário, né, para vir bater a casa ali de 114.940. Mas é um pouquinho complicado, por quê? Porque se eu pegar aqui todos aqui e diminuírem, o que eu tenho de informação, né? Então, vamos lá. Eu tenho essa região, que é uma região de fluxo elevado, e realmente a gente perdeu. A gente teve tudo para botar o mercado para baixo, cara, tudo, e não conseguiu. Interessante, né? Tudo aqui, ó, para chegar aqui, ter novas mínimas, e não conseguimos. E aí a gente tem uma POC que a gente rompeu aqui, praticamente é uma POC dupla junto com essa, né? A gente praticamente tem uma POC tripla passando nessa região aqui, porque tem outra região aqui também. Aí chega essas duas POCs aqui também, nessas regiões, aí tem uma POC passando aqui nessa região. Então, assim, o mini tá muito enrolado, cara. Aqui, ó, onde está segurando o preço. Então, o mini está muito enrolado. Nota que a gente tem concentração de volume aqui, concentração de volume aqui. A princípio, tem mais força compradora e possivelmente isso aqui pode ser um ABC para cima, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com essas regiões. Então, será que vale a pena fazer um mercado ele chegar aqui e vir aqui? Vale a pena comprar stopzinho curto para tentar a situação daqui para cima? Eu acho que vale a pena. Mas tenha em mente que essas regiões aqui são regiões complicadas para te manter esse trade por muito tempo. Então, se fizer uma entradinha aqui de compra, stopzinho curto, quando o mercado começa a andar, já trava no 0 a 0 para o risco do mercado não voltar aqui e te stopar. Então, esse é um grande perigo. Isso aqui eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Gráfico de 1 minuto expliquei para vocês. A gente teve uma absorção de topo, de fundo aqui nessa região. Perdemos aqui o ponto de controle estático. E a gente também perdeu o fechamento. E aí o mercado depois disso só subiu. Ficou bem lentamente, né? Ficou bem lento. Se for botando aqui, a gente tem aqui um nível que a gente pode chamar aqui de acumulação e distribuição, não sei, a princípio, como a gente está acima de 50, a gente tem um nível de acumulação. Isso aqui a gente olha muito fácil no gráfico de M10 e no gráfico de M5, tá? Então, depois de toda essa absorção aqui no fundo, a gente, geralmente, ele tem essa disparada aqui do fluxo comprador. A gente tem aqui um momento que o mercado ele fica descansando nessa região aqui, mas esse descanso aqui é para pegar mais ativo ainda, para comprar mais aqui, porque tem muita gente comprada e vendida nessa região. E aí, quando eles estiverem com o carrinho cheio, eles começam a jogar isso aqui na nossa cara
e aí levando stop de quem está posicionado aqui na venda, dentro desse range, tá? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Então assim, a princípio, amanhã é quarta-feira, né? Eu opero, mas se eu tivesse em casa aqui de boa, eu ficaria de fora do mercado amanhã. Não é viável na minha leitura ficar operando, justamente por conta essas regiões aqui são muito voláteis e tal, então é muito perigoso ficar posicionado aqui. Mas se eu puder dar uma dica para vocês, né? Para quem gosta de operar aqui, essa região aqui é a região mais importante. Então se o mercado chegar aqui e não rompe essa região aqui é uma região de compra para tentar surfar essa onda para cima. Agora se o mercado rompe essa região, mesmo rompendo, olha, te liga aqui, ó, que a gente tem uma região de POC ali, o mercado pode muito bem bater nessa região aqui e começar a subir. Então fica bastante atento. Aqui é uma região de compra? É. Se o mercado, novamente, se o mercado vier testar aqui, não perder. Andou aqui um pouquinho, trava no 0 a 0 para evitar de pegar violinada, tá? Então essa aqui é a minha dica. A maior concentração de volume que tá é nessa região aqui, são um POC de 3 dias. E é isso. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Foi bem rapidinho a aula hoje, 11 minutinhos. E é isso. Compramos aí amanhã. Tamo junto, até mais. Boa operação a todos.